Oi, meu povo lindo! Como é que vocês estão? Priscila Martins aqui, mais um episódio do nosso podcast maravilhoso aqui, Groomer & Co. Eu tô morrendo de saudade, tava morrendo de saudade de gravar. Vocês sabem que eu passei aí um mês de julho incrível, né? Fiquei 30 dias praticamente me recuperando de uma cirurgia, mas estamos de volta! E com conteúdo fantástico, espetacular, que eu falei pra vocês que eu ia mudar, né? Eu ia trazer pessoas de outro mercado pra contribuir com a vida de vocês. E eu tô com uma pessoa muito especial hoje, uma pessoa muito sábia, que eu tenho certeza que vai contribuir muito com a vida de vocês. E a gente segue aqui cumprindo o nosso propósito. Então quero receber com muita alegria meu querido amigo Leandro Tugumi. Como é que você tá? Eu falei certo? Tugumi, tá Tugumi, certo. maravilhoso. Bom, primeiro agradeço muito estar aqui, o convite. Espero que eu possa contribuir de alguma forma com um assunto que eu acho muito especial. Aliás, eu adoro esse assunto, por isso que eu me aprofundei desde 2000. Vai fazer 11 anos que eu estudo sobre isso. Tá. Então, eu quero poder contribuir com todo mundo que te segue e aproveite, que nós dois aproveitamos, e eu até trouxe anotações aqui. Trouxe anotações, ele é muito organizado, Eu trouxe gente. anotações e trouxe para anotar também, porque eu devo aprender também hoje Que aqui. coisa boa! Gente, o Lê, posso chamar assim, né? Pode, o Lê é um fica à vontade. entusiasta da felicidade, tá? Se você não sabe, o meu valor principal de vida é felicidade. Eu não fico nem aonde não tem felicidade, nem com pessoas que eu me sinta feliz. E o universo tão perfeito que nos conectou, né? E a gente fez uma mentoria juntos aí, a gente do mesmo grupo de mentoria, né? E acabamos nos conectando. E eu tô muito grata pelo seu tempo, tá? Pela sua participação, porque eu sei que você é uma pessoa muito requisitada, tá? O Lê é empresário há 21 anos, distribuidor de equipamentos de segurança eletrônica. Tem 3 filhos, né? Então já é um cara que tem muita sabedoria. E em 2019 ele fundou a Universidade da Felicidade, tá? Que o principal objetivo dele é ir nas empresas, falar desse assunto tão importante. E agora, Lê, eu queria saber um pouquinho como é que você chegou, né? Nessa Universidade da Felicidade, porque eu acho que, assim, é um tema muito importante. E eu tenho uma filosofia e algo que eu acredito fortemente, que tudo que nós fazemos é para ter felicidade. Mesmo as coisas ruins. Eu penso isso. Às vezes a gente toma decisões erradas, mas a gente sempre tá pensando em ter felicidade. Eu queria que você explanasse um pouco desse tema aí pra gente começar. E Bom, se você quiser complementar alguma coisa da sua apresentação também, fique à vontade. então, primeiro, eu achei incrível, né? A gente que tá aqui no estúdio vendo, ela anotou isso em 1 minuto, toda essa apresentação, e usou tudo. Impressionante. Bom, foi isso mesmo. Na verdade, eu sou empresário desde 2002. Tá. Comecei com 18 anos a empresa. E com 18 anos, a gente tem pouca habilidade emocional. Pelo menos eu tinha, né? Sim. E nessa, eu tinha muita pressa de ficar rico. Tinha muita pressa de ficar rico e o que eu queria mesmo era andar de Ferrari. Sempre foi esse o desejo para abrir a empresa. Tá. E as coisas não aconteceram do jeito que eu imaginei que aconteceriam quando eu virasse empresário. Achei que eu ia ficar rico rápido, por isso que eu entrei nessa e tal. E nessa eu quebrei algumas vezes, né? E nessas quebras que eu tive da empresa, primeiro que eu comecei a aprender muito. Cada hora eu aprendia muita coisa. E uma das vezes, eu estava já com uma consultoria que estava me orientando a trazer espiritualidade para dentro da empresa. E ali naquela consultoria foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre felicidade nas empresas. Isso foi em 2012. Né? E aí, a importância da gente prezar pelo bem-estar dentro da empresa e também geral, né? E aí eu comecei a estudar sobre felicidade. Procurei no Google, logo em seguida procurei no Google. E aí a gente tinha pouca coisa falando sobre felicidade. As principais linhas eram ou religiosa, Tá. ou da psicologia. E eram 2 linhas que, se você pensar e lembrar, sofrem muito preconceito, né? Tem muita gente que tem preconceito com a igreja e tem muita gente que tem preconceito com o profissional de psicologia, que falam que só vai pro psicólogo quem é louco. Sim, né? sim. Eu já fui um desses, então eu posso falar. E hoje em dia eu penso completamente diferente disso. Então, nessa época, o que eu pensei? Putz, eu acho que a gente podia trazer, né? Já estudando sobre psicologia positiva. Bom, deixa eu explicar o que é psicologia positiva. Por favor. A psicologia, ela estuda quando a gente adoece, né? Eu brinco que o psicólogo é muito parecido com o médico.
E a psicologia positiva, ela tem mais a ver com uma academia. Ou seja, você está preservando ou melhorando a sua saúde antes de adoecer. Ah, entendi. Então, a psicologia positiva é isso. É a gente estudar sobre felicidade. O que faz a gente Lê, só um ficar bem. minutinho aqui, ó. Que chegaram aqui as nossas canecas aqui que não tinham chegado, tá? Seu brinde. Me perdoa aqui, gente. Chegou uma aguinha aqui pro nosso convidado. Rô não quer aparecer, né? Olha aqui, ó, meu amigo. Você merece mais que isso, demorou, tá? mas valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Ah, o microfone aqui pra cima. Ai, mostra a caneca. Ai, A gente, eu tô caneca. aqui. Qual é seu nome mesmo? Pedro. O Pedro, maravilhoso aqui, meu novo... Não sei como chama isso. Como chama? Maker? Como que é a sua profissão? Videomaker. Operador. Um querido. A gente trocou de estúdio, vocês estão vendo, né? Então tá, Rô, deixa aqui Tá que eu me cada fico dia aqui. mais chique, né? A gente tá, graças a Deus, cara, prosperando. Tá, psicologia positiva, então é como se fosse uma musculação. Isso, é pra gente melhorar a saúde mental. Tá. E não só tratar quando a gente adoece. Entendi. Então, aí, quando eu comecei a estudar sobre psicologia positiva, eu comecei a entender melhor. E 2014, 2015... 2014 foi a terceira vez que a minha empresa quebrou. Que legal. Foi na época da Copa do Mundo, né? Eu lembro... Eu tenho... As 3 primeiras vezes que eu quebrei, a primeira foi devendo 150 mil reais, mas eu tinha 22 anos. E 150 mil reais era muita grana, né? Ainda é, né? Ainda é, mas naquela época era muita grana. Eu acredito. Aí, depois, em 2012... Mudou a tributação, a empresa cresceu mais do que a gente estava esperando e aí mudou o regime tributário. A gente quebrou e aí eu fiquei devendo R$500 mil. Mas beleza, sabia que dava para virar. E aí um dia que aconteceu em 2014, Copa do Mundo, investimos num negócio errado, ligado ao nosso setor, mas um negócio errado. E aí eu quebrei devendo 2 milhões. Ai, que bênção, né? Tá sempre aumentando, né? Então... tá prosperando até na dívida, né? E aí, nessa vez, é um jeito que você não tem muito de onde correr, né? E aí eu fiquei mal, fiquei 1 ano muito mal, aí desenvolvi depressão, não queria ficar perto de pessoas. Imagina eu, Priscila, não queria ficar encontrando pessoas. Tá. E aí, ali eu percebi que, putz, eu precisava mudar isso. Só que eu tinha preconceito com buscar ajuda. Eu ia na igreja e tal, mas eu não tinha coragem de procurar um psicólogo. Tá. E aí, ali eu pensei, putz, eu já estudei no passado sobre felicidade e eu acho que se eu estudar sobre felicidade agora, vai melhorar, porque eu sempre fui uma pessoa feliz dentro da minha cabeça. Então, se eu estudar sobre isso, eu vou ser mais feliz. Não recomendo, eu acho melhor procurar ajuda de alguém especializado. Mas foi como você conseguiu sair daquilo, como né? eu lidei aquele momento ali, foi isso. E aí eu comecei a estudar e aprofundar. E eu lembro na época... Ainda tem até hoje, muito... mas eu seguia muito o Érico Rocha. Sim. Né, da Fórmula de Lançamento. Com certeza. E aí eu lembro que eu falei assim, putz, já sei, eu vou estudar muito, vou virar o maior especialista do Brasil sobre felicidade e vou vender curso. E vou vender curso sobre felicidade, mas eu não pensava em ficar rico. Eu pensava o seguinte... Não, naquele momento já tava pensando o seguinte, eu vou estudar, virar especialista. E se eu não vender nenhum curso, tá tudo bem, porque pelo menos eu vou saber como faz pra eu ser feliz. Tá. E foi ali que eu aprofundei, desde 2015. E aí, em 2015 e 2016, eu entrei para o MBM. 2016, 2017, né? E aí, quando eu fui para o Advanced, tem um módulo sobre psicologia positiva, sobre positive emotions e tal. E aí, era muito interessante, porque todo mundo paralisado escutando. E eu falei assim, mas o pessoal não sabe disso, mas... Por quê? Porque na minha cabeça, aquele módulo, eu estava estudando desde 2012. Então, para você era muito evidente, muito claro, normal, né? Muito normal. Só que ali eu falei, putz, eu acho que tem um jeito de poder falar mais aprofundado esse assunto, né? O MBM, ele traz muita ferramenta. Sim. E ali... E aí acaba que não aprofunda muito, né? Não dá tempo, né? De aprofundar muito. Aí eu falei assim, putz, eu acho que tem um caminho aí. E mais do que estudar, do que levar... conteúdo sobre felicidade corporativa, o lance da Universidade da Felicidade foi o seguinte. Eu comecei a perceber que todo mundo, no fundo, né? Você falou, meu valor é felicidade. Bom é que você já percebeu isso e já colocou claro. Mas às vezes você pergunta para as pessoas em geral, qual que... Felicidade pra você, ela nem tá pensando sobre isso, ela quer ser mais feliz, porque você começa a perguntar o que você quer da vida. Ah, eu quero arrumar um emprego melhor. Ah, eu quero não sei o quê. Pra quê? Pra ganhar mais dinheiro. Mas pra quê? Pra ter mais conforto. Mas pra quê? E no final é pra ser feliz todo mundo. Claro que é. E aí eu fico pensando, por que a gente dá tanta volta
no objetivo que a gente quer. Por exemplo, você quer aprender a a tosar animais. Sim. Qual que é a melhor forma de você fazer isso mais rápido, aprender mais rápido? Fazer um curso, né? Ter um mentor, fazer um curso. Exatamente. É a mesma coisa. Eu quero aprender a cortar pelo. Aí você começa a pensar em várias outras coisas, achando que cortar pelo vai ser automático. É isso que as pessoas fazem com felicidade. Né? Vocês estão entendendo isso que ele tá falando? Ele tá falando o seguinte, ó. Se você quer uma coisa que você vê, uma coisa que é palpável ali, então quero aprender a tosar um cachorro. Isso é visual, né? Isso é visual. E aí você procura um curso mentor. Agora, você não tá feliz, você quer ser feliz, você fica dando volta. Você fica dando volta, querendo colocar coisas em lugares que não são coisas que vão resolver. Puta, fantástico esse insight. E é isso. Aí, Rodrigo, ó, tá falando, esse podcast ele me salva. Incrível! Eu penso que a gente Incrível isso que podia... Pô, você quer saber sobre... Você quer ser mais feliz? Aí, toda vez que eu dou a palestra, eu faço duas perguntas, né? Quem aqui gostaria de ser mais feliz? E aí todo mundo levanta a mão. Na verdade, primeiro eles falam, qual é a pegadinha, né? Eu falo, não, pode levantar. Quem quer ser mais feliz? Aí todo mundo levanta. Aí eu pergunto, e daqui, dessas pessoas todas que querem ser mais felizes, quem aqui já estudou ou leu um livro sobre felicidade? Nossa, e aí ninguém... cara. Uma ou outra levanta a mão. E aí eu pergunto, pô... Se a gente quer uma coisa, a melhor chance da gente diminuir essa distância é estudando sobre isso. A gente aprendeu isso, né? Quer aprender inglês? Dá para aprender de várias formas, mas se fizer um curso, você aprende mais rápido. Você quer aprender sobre finanças? Dá para aprender de várias formas, investindo errado e errando e tal. Ou você faz um curso. Tudo que você quer trazer para perto, você estuda sobre isso. E por que a felicidade a gente não faz isso? Não, eu quero te falar uma coisa agora. Eu que sou uma pessoa preocupadíssima com isso... Li pouquíssima coisa sobre felicidade. Então, eu tive o Realize That aqui. A minha ficha acabou de cair, que eu pouco estudei sobre isso. E esses dias me mandaram um link falando assim, você devia ser diretora da felicidade. Agora tem, né, um departamento aí, as empresas, né? E eu tô passada aqui, que realmente eu tive esse módulo aí, mas se você falar assim, me fala um livro de felicidade mesmo que você leu, eu não li. Então... Tô me sentindo mal até, por sinal. É isso? Não precisa mas tudo bem, tudo bem. Eu tô na média, né? Tô na média aqui, mas tudo bem. Pra isso. Então, o ponto que eu penso é que também tem outra coisa, né? A Kelly, você conhece a Kelly, né? Minha amiga, tava com ela de manhã. Então, a Kelly, ela já me contratou 2 vezes pra dar palestra. Uma vez na empresa que ela trabalhava e depois que ela montou a empresa dela, eu fiz o fechamento de ano lá pros colaboradores eu vi. Muito legal. E aí... O lance que eu percebo é que a gente não se atenta a isso. Não. Então, a gente fica dando volta. E aí, quando eu vou dar uma palestra, que eu fui pra Kelly já 2 vezes, as pessoas, elas não estão muito preparadas para escutar. Por quê? Porque elas falam assim, quem é o Leandro Tugumi, que ele nunca me viu, e vai me ensinar como eu vou ser feliz. E realmente, eu sempre falo isso, eu não consigo ensinar as pessoas a serem felizes, mas eu consigo ensinar ferramentas. E aí, as ferramentas você usa de acordo com o que for útil para você. Ou seja, para mim, algumas coisas fazem muito sentido. Eu sou triatleta. Jura? Eu gosto... Você é feliz, triatleta, tem 3 filhos, empresário. Então, eu sou triatleta, mas pra mim faz muito sentido, né? Por exemplo, eu brinco que eu odeio correr, mas eu adoro ter corrido. Eu odeio correr durante... entendi. Mas depois que eu corro, é ótimo. Maravilhoso, né? E pra mim faz muito sentido esse esporte. E faz bem, me traz felicidade. Por que não dá pra ser uma receita? Porque, provavelmente, se você for fazer isso, que eu acho que me traz muita felicidade, pode ser um sofrimento pra você. Só que, o que é importante pra mim e pra você? Fazer atividade física. Com certeza. Então, o que é? Precisa pôr uma atividade física. Pra mim, é uma que é boa. Pra você, é outra que é boa. Né? Eu preciso me conectar com coisas que eu amo. Pra mim, são pessoas. Pra você, eu sei que são pessoas também, mas só elaborando. Pra você, podia ser pet. Claro. E aí, o que te faz produzir ocitocina é estar com os seus cachorros ou os seus gatos lá e aquilo te preenche. E pra mim, nenhum sentido. Pra mim não faz nenhum sentido. Mas, ou seja, não é uma receita. Mas essas ferramentas de saber que a gente precisa estar com quem a gente ama é igual pra mim e pra você. Sim. Quem são essas pessoas? Pra mim e pra você são diferentes. Ou precisa de fazer atividade física. Qual é a atividade física? É diferente pra gente, mas precisa fazer. O que serotonina? Como é que a gente faz pra meditar? Provavelmente, sim. O jeito que eu medito, possivelmente, não vai dar pra você.
Tá. E o jeito que você medita pode não ser tão prazeroso pra mim. Mas meditar é bom pra nós dois. Então, assim, o ponto é, né? Existe uma fórmula da felicidade. Só que essa fórmula é produção de neurotransmissores, né? Que é a dopamina, a serotonina, a ocitocina e a endorfina. Se você produzir esses 4 neurotransmissores todos os dias, você vai ter um bem-estar muito acima da média. Não, Lê, tá muito rápido. Calma, Eu tô tem bastante, apaixonada por esse tem tema. bastante coisa. Os 4 hormônios. Os 4... Ocitocina, Ocitocina, que é a do amor, a do amor, né? A endorfina, que é a do esporte. endorfina do esporte. A serotonina, que a gente sente quando a gente produz, quando a gente ajuda alguém. Né? Serotonina, quando sabe ajuda aquela alguém. coisa gostosa? Aham. Então, quando a gente medita, a gente também produz serotonina. Serotonina, preciso quando a gente meditar. termina a tarefa, sabe aquela sensação de, tipo, terminei isso, muito bom? Sou boa. Serotonina. E a dopamina, que é aquela Dopamina. do prazer. Do prazer. Que pode ser o quê? Comida? Pode Sexo. ser comida, sexo, pode ser assistir um vídeo engraçado. Eu queria falar disso depois, daqui a pouco. Assistir um vídeo engraçado. Aham. E a dopamina, na verdade, é a melhor forma de você iniciar um processo de produção de neurotransmissores positivos. Porque Tá. às vezes o estresse te deixa sem estar muito feliz. E aí você fala assim, putz, vou ajudar alguém. Você não tem essa brilhante ideia de ajudar alguém para produzir serotonina. Então você precisa de um prazer ali naquele momento. Para produzir a dopamina e você começar a pensar com mais inteligência e tomar decisões melhores para produzir esses neurotransmissores da felicidade. É. Cara, é muito legal isso que você tá falando. Muito legal mesmo, gente. E assim, eu sigo a Elaine Orives, né? Elaine Orives, que é a mãe da quântica aí do Brasil, né? A co-criadora, mestre em co-criação. Eu acho ela incrível. E aí, esses dias a pessoa falou assim, perguntou pra ela assim, mas como é que eu fico feliz se eu tô numa situação muito difícil, taranã. Então, ela falou assim, a felicidade pode ser fabricada. Você tem que fabricar a felicidade ali, você tem que criar uma situação. E aí ela falou, tá muito mal, pega um vídeo engraçado e vai assistir. E eu acho que, na verdade, o que eu vejo, né? Às vezes as pessoas entram ali numa situação de sofrimento, né? Porque a gente sofre na vida, né? Sei lá, de perca, por exemplo. Perder alguém, perder um namorado, perder um emprego. E aí o que eu vejo é que elas não têm inteligência emocional pra criar uma situação que vai poder tirar elas dali. Né? E o que você tá me dizendo é o seguinte, existe uma fórmula, faça a primeira coisa que ela pode desencadear as outras, né? É isso. Então faz uma atividade física e é batata, né? Você acorda, tá meio bad. Vai malhar, putz, cara, muda o dia, né? Muda o dia, é um negócio impressionante. Eu tô me recuperando da minha cirurgia e eu não tô podendo treinar. Meu Deus, o que eu tenho que fazer pra substituir isso, assim, é uma coisa... É um exercício mesmo, ali, mental. Porque é muito importante pra mim o treino, né? Porque eu mudei minha vida com atividade física, né? Nos últimos 2 anos, assim, realmente foi algo transformador. E eu vejo que as pessoas não têm às vezes até essa humildade de falar assim, não, vou começar de qualquer jeito pra eu ficar feliz, vou ver um vídeo, vou sair disso. O que eu vejo é que muita gente gosta de ficar ali naquele limbo. Eu não sei se você consegue ver isso, assim. Então, Não sei se elas não gostam, se elas não sabem, né? Precisamos tomar cuidado para não ser cancelado, né? Aqui. Eu adoro Esse ser, eu não tô nem aí cancelada. Eu tô... Não, o ponto que eu penso é que Se a assim... gente for cancelada é porque a gente estourou. Esse é o ponto, entendeu? O ponto que eu penso é assim, a gente tá vivendo Meu Deus, esse ar tá um gelo. Tá um gelo. Tá né? um gelo esse ar, gente. Me ajuda aí. A gente tá vivendo um momento que eu acho que é plausível. A nossa geração, a nossa geração tinha que engolir o choro, né? Ah, sim, com Engole o certeza. choro, Sim. engole o choro. E eu acho que a gente perdeu um pouco a mão do engole o choro, porque a gente começou a não deixar as emoções negativas, ou que são ruins, assim, na nossa avaliação, Sim. andar. A gente não deixou ela deixar ir. Aham. Só que agora, essa geração de agora, ela É muito deixa aí. ela reconhece a emoção negativa e ela quer viver aquilo lá. Fica ali, né? Ou seja, a gente precisa do meio termo, que é o quê? A emoção negativa veio. E tá tudo bem eu ficar triste de vez em quando. Porque eu, até há pouco tempo atrás, pra mim não fazia sentido eu ficar triste. Tipo, a tristeza, ela pra mim existia quando eu não tinha gratidão. E era um erro quando eu pensava sobre isso. Por quê? Porque vão ter coisas tristes que a gente tem que aceitar que é uma tristeza. Sim. E ali elaborar como... Beleza, isso aqui é uma tristeza. Eu não tô negando isso. Tá. Eu Tô triste reconheci. mesmo. Eu reconheci. E agora eu vou fazer coisas que me fazem bem
pra eu sair dali. Mas eu não neguei. Porque antigamente, o que eu fazia? Passar por cima. Tô triste? Não tô triste. Não, isso não existe. Isso, não tô triste, não. E você começava a fazer. Só que o que acontece? Eu era essa pessoa aí. Você vai deixando de lado... Você vai deixando essa tristeza debaixo do tapete. É. E quando ela vem, é porque já não cabe mais nada. E aí sim, vem a depressão, vem alguma coisa. Por quê? Porque se quando tá pequeno as coisas ruins mesmo, a gente reconhece e dá um lugar pra ela, dá um andamento pra ela, a gente não vai deixando embaixo do tapete. É como se a gente fosse... não sei se você já chegou a fazer faxina na sua casa alguma vez na vida. Porque eu tenho cara de milionária, assim, que nunca fiz faxina. Então, Que assim, coisa boa, gente. Já tem fiz muita faxina. Então, tem dois tipos de faxina. Tem aquela faxina que a gente vai fazendo um pouco cada dia, Sim. que é tranquilo. E tem aquela faxina que a gente fica um mês cheio de trabalho, não vê a casa e aí a gente fala, putz, hoje eu tenho que limpar. E aí é muito sofrimento de limpar. Muito desgastante, né? Isso, e o nosso emocional é a mesma coisa. Se na hora que a gente tá triste, mesmo que seja pequeno, eu entendi, eu não gostei disso, né? Eu não gostei que aconteceu isso, mas aconteceu, não tinha controle, beleza? Ou eu tinha controle e tomei a decisão errada. E tá tudo certo, eu vou significar isso dentro de mim, mas isso não precisa ficar comigo para sempre. É como se fosse uma limpeza mais leve, né? Você pega e limpa. E aí, pronto, você já tá bem de novo. Então, o ponto é... A gente não tem que mais ficar convivendo e ignorando a tristeza, mas também a gente não precisa... A tristeza, ela não precisa morar, né? Ela pode só visitar de vez em quando e ir embora, né? Sim. É isso. Nossa, Lê, muito... Eu sempre fui, assim, de passar por cima mesmo das emoções. Eu saí de casa muito nova, Tamo né? junto. Tive que dar conta da minha vida muito cedo, sozinha. E aí, cara, eu pensava exatamente igual você. Eu falava assim, eu tenho tudo. Como é que eu tô triste? Imagina, eu tenho um trabalho maravilhoso, que eu amo, que não sei o quê. E aquilo... E eu tive uma somatização muito forte no meu corpo, né? Eu tinha 30 quilos a mais, cara. Tipo assim, era bizarro, assim. E assim, faz realmente uns 2 anos que eu tô num processo... Desde o Advanced. Advanced é transformador, Ele é parece. transformador. Eu virei triatleta no Advanced. Cara, e aí eu comecei... Mas eu tenho uma técnica, que eu nem sei se é certa ou não, mas eu tenho uma técnica. Quando eu tô triste, eu sempre faço perguntas pra mim. Eu sempre faço perguntas, né? O que tá me trazendo isso, né? O que eu posso aprender com isso? E eu sempre falo pra mim mesma, é muito louco, eu sou doidona, né? Vocês estão ligados? Eu sempre falo, ó, tá tudo bem, eu tô aqui, somos eu e você, tipo, como se eu falasse pra minha alma ali, pro meu coração. Somos eu e você e vamos lidar com isso, como a gente puder, né? E, cara, é maravilhoso, assim. É maravilhoso quando você olha realmente pro que você tá sentindo, que tá te incomodando. Porque provavelmente tá trazendo alguma coisa, um aprendizado muito grande. Não, e é a raiz, né? Qualquer lugar que a gente precisa tirar, precisa encontrar ele, de onde tá vindo. Até pra você não ficar fazendo as mesmas coisas. Então, quando você faz essas perguntas, é igual ao psicólogo. O psicólogo, ele faz as perguntas e aí ele vai diagnosticando. Só que se você se coloca como alguém vulnerável pra você mesmo, você sabe as respostas. Sim. Às vezes dá vergonha. É bom que é só você com você mesmo ali. Às vezes dá vergonha de você fazer erros que há 10 anos atrás você fazia e que há 9 também, há 8 e você cometer ainda hoje, dá muita vergonha. Dá vergonha. Mas é isso. Não tem a ver com... A Débora Seco, outro dia viralizou um vídeo dela que ela falou, né? Que a gente é quem a gente dá conta de ser. Porque se a gente pudesse escolher quem a gente ia ser muito mais, né? Nossa, muito mais. Com certeza, a gente ia ser muito mais. Mas eu tenho uma mentora que ela fala assim, que você seja a medicina pra você mesmo, né? Que você seja a medicina pra você mesmo. E quanto mais, gente, vocês olharem pro que vocês estão sentindo, quanto mais vocês conseguirem... não ter vergonha de vocês mesmos. Acho que esse é o ponto, né? Porque eu sempre falo nas minhas palestras, eu falo, cara, as pessoas têm vergonha de sonhar, até pra elas, porque elas têm medo de não realizar e ficar com vergonha delas mesmas. Frustração. Aí não. Eu quero ganhar 100 mil por mês. Mas eu não vou colocar aqui, porque se eu não ganhar... Você tem medo de se frustrar com você mesmo, quer dizer, você não confia nem em você. Né? É muito louco isso, assim? E também porque... Às vezes, quando você coloca alguma coisa assim, você tem que pagar o preço. E às vezes também é muito difícil sair dessa zona de conforto, né? Muito difícil. A zona de conforto é o quentinho, gostoso. Diferente daqui. Aqui tá geladinho. Agora Já vai melhorar. Ó, me conta aqui uma coisa. Como é que foi esse lance do triatleta? Você já tinha habilidade com esporte ou você começou do nada, assim? Na verdade, eu adoro falar de esporte. Porque esporte, cara, é uma virada de chave, né? Quando eu era criança... Eu fiz natação porque eu tive um problema de coluna. Tá.
E aí, então, eu aprendi a nadar. E aí, na época que eu era criança, eu competia na natação. Mas nada profissional, era mais competições internas. Mas eu me dava bem nisso aí. Normalmente, quando eu ia para as academias, eu também sempre era um bom nadador para a galera lá. Tá. Então, foi assim. Daí, eu sempre nadei. Outra coisa que eu gostava era de andar de bicicleta. Eu sempre gostei de andar de bicicleta, mas andava com bicicletas normais e tal. E em 2014... nesse meio tempo aí, eu fui correr, meu primo chamou pra eu correr, mas eu nunca tinha feito os 3 juntos. E aí no Advanced, tava eu, o Eduardo Hanashiro, que também fez Advanced, e a Thaís Cunzolo, e o Luciano Canal. Que turma boa. E o Luciano Canal. A gente tava um dia lá e falamos assim, vamos fazer um Ironman 70.3? Vamos, os 4, então vamos. E foi muito interessante, porque quando a gente saiu e começou a falar pra galera... Ninguém duvidava de ninguém. O que é o Ironman 70.3? É o inteiro? O inteirão? Não, é a metade. Ah, a metade. Conta quanto é, você lembra? Eu lembro bem. é 1,9 de natação, 1,9 km de natação. 90 km de bike e 21 de corrida. Cansei já. Não, então, e aí, nessa que a gente começou a falar pra todo mundo que ia fazer... Todo mundo apoiou, achou legal. Não, só riram de mim. Todo mundo. Não, mas muito. Um chamava o outro. Eu ia falar um chamava o outro. O Thiago, eu lembro muito do Thiago Floriano. Ele chamava os amigos e falava assim, Tugumi tá falando que vai fazer Iron Man. E foi muito interessante ali. Porque dessa turma, eu e esses 3... Só eu que fiz no combinado. Porque aí veio a pandemia, veio várias coisas. E aí, na primeira oportunidade que teve, eu fiz. Eu tava treinando pra isso. O Luciano se machucou. A Thaís, no meio do caminho, ela desistiu. E o Hanashiro também se machucou e tal. Então, no final, só eu que fiz, né? O Luciano e o Hanashiro foram na linha de chegada comigo lá massa. e tal. Pelo Foi menos tava sensacional. lá, né? Foi Sensacional. Você correu onde? Aqui em São Paulo. Aqui mesmo. Nadei na Raia Olímpica da USP. Que legal. Nadei na Raia Olímpica, pedalei na Marginal e... em setembro, todo setembro tem. Há um ano atrás eu tava enlouquecido treinando. E assim foi o esporte. E aí, o que eu acho interessante também a gente colocar aqui, né? Você disse que o podcast, ele tem uma audiência de pessoal, empresários e tal, né? Sim, empresários do mercado pet... E a galera, o tosador também, né? O que eu acho interessante, né, a gente falar sobre felicidade? Por que eu tenho ido nas empresas para falar sobre felicidade? Eu ia te perguntar, o que você vê hoje? O que você... Então, você... hoje tem muito um lance ligado sobre produtividade, né? Sim. Como é que a gente faz para ser mais produtivo e tal. E aí, eu sempre trago uma reflexão nas palestras que é o seguinte, como é que você trabalha no dia que você tá bem? Que tá tudo bem na sua vida. E como é que você trabalha num dia que as coisas estão pesadas, tá tudo ruim? Que dia que você tem mais resultado? Nossa, o dia que você tá bem, com certeza. Então, e aí quando a gente vai falar sobre felicidade dentro da empresa, o empresário fala assim, que se dane a felicidade, eu quero resultado. Só que, o que traz resultado? Felicidade. Se as pessoas estão bem, elas vão trazer mais resultado. E não porque alguém exigiu. Porque a gente é naturalmente assim. Quando a gente tá bem, tudo que a gente faz bem feito. É verdade. Então, quando a gente cuida disso dentro das empresas, né? Quando eu vou para as empresas para falar sobre isso, a gente não consegue, em uma palestra ou em poucos encontros, medir a ponto de ver resultado. Mas quando a gente ensina as ferramentas e as pessoas, primeiro, né? Elas conseguem ter decisões melhores para a vida dela, pessoal. E isso vai impactar no bem-estar dela. E aí ela entrega mais no dia a dia. Trabalho. Isso é muito claro, assim. E uma coisa que eu acho que... Né, eu brinco, né? Quando eu vou vender para um empresário, uma palestra ou algum programa mais... continuado, elaborado. Eu vendo resultado. Porque vai dar resultado. Sim. Mas eu entrego felicidade. Porque quem me contrata, ele quer resultado. E aí vem o resultado. E quem tá assistindo quer ser mais feliz. E dá para adequar. Sim. Você fala sobre felicidade, as pessoas tomam decisões melhores. E a partir dali, tudo isso acontece. E outra, a partir do momento que o colaborador percebe que a empresa tem
um genuíno interesse pela felicidade dela ou pelo bem-estar dela, a entrega também aumenta. Então, assim, eu tô falando isso, eu entrei nesse assunto porque, estamos aqui falando sobre felicidade individual, mas o quanto que impacta isso dentro da empresa. E por que a Universidade da Felicidade veio com essa veia? A primeira coisa que eu fiz no plano de negócios da universidade era ensinar dentro de sala de aula sobre felicidade para públicos específicos. A mesma ciência, só que para públicos específicos. Por exemplo, felicidade para adolescentes, legal, felicidade para mães, felicidade para empresários e tal. Era isso que eu queria. Mesmo conteúdo, só que em linguagens diferentes. E um grupo de pessoas parecido, para eles poderem trocar ideia e tal. E aí, o que eu percebi, né? Eu percebi, primeiro, que aí veio a pandemia e aí as pessoas mais próximas a mim começaram a pedir esse conteúdo. E aí eu comecei a falar dentro das empresas. E aí o que eu percebi é que as pessoas que estão ali assistindo a minha palestra, a minha aula sobre felicidade dentro das empresas, dificilmente escutariam esse conteúdo em outro lugar. Então, é impressionante, você já sabe disso, mas é impressionante como o mundo corporativo pode transformar uma sociedade. Sem dúvida. Porque às vezes a gente fala assim, putz, mas como é que eu vou mudar a sociedade por meio da... Cara, o que a gente leva sobre o conteúdo de felicidade para dentro das empresas muda a vida daquelas pessoas. Pode ser que elas saiam da empresa, mas aquele conteúdo, na verdade, é como se a gente soltasse uma faísca. A ideia que eu tenho é que quando eu sair de lá, pode ser que essas pessoas nunca mais me escutem, não me sigam, não façam mais nada comigo. Mas provavelmente elas vão estar atentas a esse assunto. E se elas estiverem atentas a esse assunto a partir dali, depois que você viu, você não desvê mais, né? Não. Aí a pessoa ela começa a aprofundar. Você sai da ignorância, né? Também, né? Isso. E a gente sabe, todo mundo sabe aqui, que quando você se atenta para um assunto, chove informação sobre aquele assunto. É verdade. Então é isso. O que a gente precisa, né? Você dentro do seu jeito, eu dentro do meu, é a gente poder ser esse ponto de luz para que as pessoas possam aprofundar coisas que fazem sentido para elas. Se para ela é importante ser feliz, estuda sobre isso. Sim. E bem desse jeito, claro. Mas como que eu vou aprender sobre felicidade se a pessoa que lê o livro, que escreveu o livro não me conhece? Lê. Ela vai te ensinar ferramentas que você vai colocar no seu cotidiano e vai ser mais feliz. Até porque, gente, o mentor não precisa saber da sua vida para te ajudar. Ele não quer saber da sua vida, ele vai levar o que ele já passou e o que ele já estudou sobre isso, né? O principal é a ciência. O principal são os resultados, isso. né? Das aplicações, isso. né? Então, assim, eu acho que gera uma expectativa muito grande sobre o mentor, que não sei, né? E assim, nós mesmos temos vários mentores que, tipo, talvez a gente não faria tudo igual, né, Lê? Mas trouxeram tantas coisas incríveis, né? Pelo menos, assim, os que eu tenho, que, pra mim é irrelevante o que ele faz da vida dele ou se ele sabe da minha vida ou não, né? Então, e isso é muito interessante, essa colocação. Eu vejo muito acontecer e já fiz isso também, tá? A gente aprende muito com alguém. De repente, essa pessoa decepciona a gente em uma fala dela ou em algum comportamento dela. A gente faz de tudo para na nossa cabeça, tudo que a gente aprendeu com aquela pessoa não ser legal mais. Foi em vão, exatamente. E é uma cagada. Desculpa falar isso, mas mas é uma cagada, porque a gente perdeu tempo ali, a gente investiu o nosso tempo e tal, e aí, de repente, a gente vai querer dar um jeito de desaprender algo, ou ficar colocando, metendo pau no que foi bom pra gente. Mas eu acho que tem uma questão neurológica, né? Porque o nosso cérebro, ele fica procurando validação pra gente, né? Ele quer dar sempre razão pra gente. Então, aquela pessoa realmente, ela foi do mal com você, então vamos agora achar tudo de ruim nessa pessoa, né? E eu sempre falo que, assim, a verdade é uma só. Às vezes a gente acerta 10 vezes, erra uma e a gente é só lembrado pelo erro, né? Mas tá tudo bem, porque a vida é assim mesmo. Agora, que a gente não seja isso, né? Com as pessoas, né? Que a gente não seja isso. Agora, eu quero te fazer uma pergunta aqui que... Não sei o que você pensa. Qual o impacto das redes sociais hoje no nível de felicidade das pessoas, né? Cada momento as pessoas mais conectadas em rede social, talvez até deixando a questão de sociabilidade, assim, um pouco esquecida. Me veio isso agora, queria que você falasse se tem algum dado ou não, mas enfim, a sua percepção do que você vê nas empresas também, né? O que você acha disso? Um dado de rede social e felicidade eu não tenho aqui, claro. Pode ser que até tenham. Mas o que eu percebo é o seguinte... A rede social, ela, do jeito que ela é entregue hoje em dia pra gente, ela
é muito prejudicial para nossa felicidade, né? Prejudicial se a gente não souber usar, de fato, ela, né? Por que eu penso? Primeiro que a rede social pode ser muito positiva para nossa felicidade, porque pode ser que a gente está aqui fazendo. Isso vai cair na rede social. Sim. Pode ser que alguém desperte para estudar sobre felicidade. Então, pode ser benéfico para a felicidade. Mas, no geral, o que a gente mais faz na rede social é comparar a nossa vida com a vida dos outros. E aí, a gente sempre vai se frustrar, porque a vida do outro não é aquilo da rede social, né? Isso aí a gente sabe. E a nossa vida, a vida real, ela é muito diferente do que uma vida de Instagram. Tanto é que dificilmente. Claro, você é uma pessoa que sempre é acima da média a felicidade. Mas todo vídeo seu está feliz. E a sua vida toda não é de felicidade e alegria o tempo todo. Os últimos 6 meses, então. Ou seja, se eu pegar e ficar olhando a sua rede social e olhar pra minha vida, eu vou achar uma porcaria. A minha. Por quê? Porque você tá sempre sorrindo. E eu não. Não é porque os momentos que você não tá, você não vai mostrar. Não, mas eu faço questão de falar. Sim. Falo, gente, eu não posso o momento que eu tô mal. Mas eles existem muito, assim. Eles existem muito. É porque, assim, eu falo que eu realmente, assim, sem falsa modéstia, eu tenho uma velocidade de recuperação muito rápida. Tipo, eu consigo digerir aquilo ali, né? E até porque, Lê, eu não queria muito entrar em propósito, mas até vou entrar um pouquinho, porque, assim, eu tenho uma responsabilidade social e com a minha galera e com o meu, sabe, assim, com o meu QG que eu falo, né? Que são meus colaboradores, que são meus amigos, em sua maioria. Tenho 2 filhas, né? Para que ela tenha um propósito, tem meus eventos e tal. Então, assim, a única coisa que eu mudei nos últimos tempos e que tem me feito muito bem é olhar para as coisas que não estão boas. Mas eu não fico ali, cara. Eu olho e a minha velocidade é muito rápida. O Rodrigo me liga, em questão de minutos eu tô chorando e daqui, sei lá, 1 hora eu ligo, tá tudo certo, vamos fazer isso. Então, assim, eu acho que o propósito, você ter um porquê também, te ajuda, cara, a sair. Porque, assim, eu posso ficar chorando na frente de 2 crianças? Eu posso? Eu tenho? Não dá. Não pode. Não dá, cara. Então, pode, assim... Não pode, olha. Não pode, porque tem coisa que dá e tem coisa que não dá. Entendeu? Tem coisa que dá e tem coisa que não dá na vida. E a gente tem que assumir o nosso nível de responsabilidade e entender onde a gente tá. E cada vez que você vai galgando mais lugares, que as pessoas vão se inspirando em você, cara, aí que você tem que cuidar muito do seu emocional mesmo. Pra não acontecer o que você falou, né? Daqui a pouco segurou tudo e entra numa depressão e cai num momento muito ruim, né? Então, assim, eu considero que eu adquiri uma inteligência emocional que eu nunca achei que eu ia ter. Porque eu sou muito intensa, né? Eu sou muito intensa. Mas eu consigo ter uma velocidade rápida, cara. De olhar pro lado bom do negócio. Então, é isso. Isso é importante. Isso você deve ter aprendido com muita porrada. Muito. E, ao mesmo tempo, o cuidado que você tem que ter é de não exigir isso das pessoas. Porque é difícil, né? Eu entendi o feedback, gratidão. Não, eu nem sei qual que é. Mas como você a gente sabe, né? Você lê as pessoas, como a gente quer que as outras sejam. E isso, às vezes, não dá pra ser, né? Então, por quê? Porque são perfis também. Pode ser que o seu perfil, em 2 minutos você fez um release, Sim. sabia de tudo e tem gente que teria que ficar 1 hora ensaiando pra entrar, pra falar e tal, não sei o quê. Ou seja, essa pessoa que é mais lenta pra uma coisa, provavelmente na frente de uma planilha é muito melhor que você. Com certeza. Qualquer um na frente da planilha é melhor que eu. Então, ou seja, a gente, do jeito que a gente algumas características nossas, é diferente para as outras. Então, o mais difícil, eu acho que é a gente conviver com pessoas diferentes, respeitando isso. Eu tenho uma grande amiga, ela passou por uma ruptura muito grande na vida dela. E ela precisou de um tempo, cara. Um tempo grande, assim, de recuperação, né? E aí eu ia lá na casa dela e falava, não acredito que você tá assim. Olha, justamente o que você falou, me caiu uma ficha incrível. Eu não acredito, pelo amor de Deus, vamos fazer esse negócio acontecer. Eu tô aqui, cara, eu tô aqui do seu lado. E eu tá ali, nada pra ela era a mesma coisa. Porque, na realidade, ela precisava se refazer, né? E eu ali, na pressão mesmo. Porque se você tivesse no lugar dela, já tinha saído. Eu já tinha saído. Então, eu já tava fazendo loucura, sei lá o que eu tava fazendo, entendeu? Mas é uma coisa até que eu trabalho mesmo, isso, assim, da impulsividade, né? Porque eu vou resolvendo. A minha vida é a vida de todo mundo. Quem tá do meu lado, eu vou catando assim, não, já vamos resolver aqui, tal. E é ruim, porque depois eu fico sobrecarregada, né? Mas você disse uma coisa muito legal aí sobre a questão da rede social, por exemplo, que faz muito sentido. A pessoa pode estar vendo esse podcast aqui e isso despertar nela um desejo de fazer, né, de estudar mais e tal, ou ela pode ficar olhando
o Instagram de outra pessoa. E aí me vem uma coisa que é muito clichê, mas eu acho que a felicidade tá totalmente ligada às escolhas que a gente faz, né? Sim, total. Né? Então, assim, na rede social, você tá fazendo uma escolha ali constante, né? O que é que você tá consumindo, né? O que que você tá vendo? E tá tudo bem você consumir, por exemplo, eu consumo muito conteúdo fitness. É, porque você é fitness, né, amigo? Não. É porque eu sei que aquilo vai me impulsionar, mesmo que de forma pequena, né? Não vai mudar tanto assim. Mas vai me impulsionar a querer treinar. Uhum. Mas em nenhum momento eu fico chateado de ver alguém com melhor o corpo que você muito e escultural, assim. Uhum. Mas eu tenho essa clareza. Eu falo isso porque às vezes a pessoa, ela segue, por exemplo, a Virgínia, né? A mulher segue a Virgínia. Meu, que incrível, né? Essa mulher incrível e não tem defeito e tal. Aquilo lá, primeiro, né? Você pode seguir quem você quiser. Mas você tá seguindo pra olhar e falar assim, puxa, eu quero me inspirar nela. Pra se inspirar ou pra se denegrir, ou pra né? acabar. Tipo, nossa senhora, eu não sou igual a ela, então eu não quero mais, né? Tipo, isso que a gente tem que ficar olhando. Até porque, né, a realidade é muito diferente das pessoas. Muito. E é muito diferente da realidade, a verdade. Eu acho que muita coisa que a gente vê nas redes sociais é muito diferente da realidade. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente segue. A gente seguir as coisas com um propósito, né? Por exemplo, beleza, eu vou seguir a pessoa fitness, mas porque eu quero ter uma vida mais fitness. E não pra eu olhar o meu corpo e o dessa pessoa e ficar triste. Né? Eu tava falando com a mãe dos meus filhos ontem sobre um lance de rede social, de internet e as crianças, né? Como que a gente vai fazer na hora que as nossas crianças crescerem e tiver muito acesso à internet. Qual a idade dos seus filhos? 10, 8, 6. Escadinha. Hoje tem 10, 8, 6. A semana passada fez a mais velha. Legal. E aí, como que a gente vai proteger essas crianças? Eu ia perguntar aqui, como é que você usa isso com seus filhos? Então, os nossos filhos, a gente escolheu um meio de ensino mais a gente brinca mais hippie, né? Que é Waldorf? Waldorf, eles estão em escola Waldorf. Escola Waldorf, gente, pra quem não sabe, é uma escola assim que eles plantam as coisas. Me explica melhor. Isso, é um lance meio... É mais natural, é uma aprendizagem natural, né? Eles aprendem as letras quando realmente precisa escrever. Respeita mais o tempo da criança, né? Legal. E as descobertas das crianças. Por exemplo, a minha filha tem 10 anos. Tá. Ninguém da classe dela tem celular. Dos 2 anos acima, também ninguém tem celular. Legal. Né? Então, mas uma hora vai ter. Uma hora vai ter e uma hora vai estar ali, exposto. Sim. Até porque a gente está criando para o mundo. Ela precisa ter esse contato. Em algum momento vai ter que ter, né? E aí, como é que você preserva isso, né? Dentro dessa pergunta sua. É a gente construir a autoestima deles. A ponto de que quando algo que eles vejam... Primeiro, eles não modelem algo que seja ruim. E outra coisa, eles saberem que todo mundo é diferente e que eles são muito especiais e bons como eles são. Isso tem que estar muito claro a gente aprende por repetição, né? A gente, dentro dos estudos, né, que a gente já estudou muito, ou é repetição ou é alto impacto emocional. Sim. A gente precisa ficar repetindo para eles o quanto que eles são esforçados e o quanto que eles são quem são, e isso é ótimo. Porque a gente precisa formar essa autoestima deles, porque a hora que eles estiverem na internet, a gente não vai estar do lado. E eles precisam estar pensando por eles mesmos, como que vão dar conta de olhar as coisas que estão por aí, a gente vê muita coisa ruim, né, no geral, e saber discernir o que é para eles e o que não é. Eles mesmos. Não vai dar pra gente estar o tempo todo, isso aqui você tá vendo aqui, isso aqui não é legal, viu? Eles não vão mostrar pra gente. Então, a gente tem que ir aos poucos ir tratando esse lance da autoestima para que eles pensem por eles mesmos e não se influenciem, né? Eu vejo muito isso. Esse assunto, pra mim, é fantástico, assim. Porque eu vejo até as minhas... Eu tenho 2 meninas, né? Quantos anos? 7 anos. Elas são gêmeas. E como eles já se comparam. Como eles já se comparam. Ai, mãe, minha amiguinha tem celular. Eu também sou super, super restrita, assim, pra dar, né?
celular e tal. Acho que nem faz sentido. Ai, mãe, a minha amiga convidou os amigos dela pra brincar e eles falaram mal de mim. E aí eu vejo uma autoestima comprometida ali, né? Numa criança de 7 anos que é linda, perfeita, tem tudo, né? E aí eu me cobro, isso eu me cobro, cara, pra caramba. Eu falo, meu Deus, qual é o gatilho aqui que eu não tô conseguindo instalar, né? Nessa criança. Então, eu acho que a gente tem que fazer a autoestima com base, né, no que ela vivenciou. Como que a gente faz isso, né? Não adianta ela falar assim, eu sou feia, e a gente, que são os pais, fala assim, não, você é linda. Não tem nenhuma credibilidade, A né? minha filha falou esses dias assim, ó. Mãe, toda mãe fala que o filho é bonito. Mesmo se o meu desenho tá horrível, você fala que tá bonito, mãe. Você não fala a verdade pra mim. Ai, que horror. Ela falou, a Laurinha falou na minha cara. Então, e é isso. Eu acho que a gente tem que usar fatos reais. Que é o quê? Filha, você é muito inteligente. Aí, beleza. Parou aí, não tem nenhuma credibilidade. Nenhuma credibilidade. Aí você vai falar o seguinte, lembra aquela vez que aconteceu isso e você fez isso? Validação. Isso. Isso, você mostrou o quão inteligente você é. Porque daí ela tem o dado de que realmente ela é inteligente e não a mãe dela passando uma... Cara, mas eu de verdade, eu não tenho nenhuma credibilidade. Então... Elas falam cada coisa pra mim que é demais. Então, o ponto é esse. A gente tem que trabalhar a autoestima deles... Baseado em coisas que aconteceram. Exatamente. Foda, muito bom isso. É isso. Trabalhe a sua autoestima baseado em coisas que aconteceram. É isso. Se você for fazer uma sessão de coach, se tiver muito mal, o cara vai falar pra você assim, ó, vou fazer, eu sou muito louca. Feche seus olhos. Ele vai fazer isso com você, provavelmente. Alguém de PNL, né, uma programação analítica. Agora lembra do melhor dia da sua vida. Não faz isso? Lembra de um fato incrível, uma coisa que você realizou. Na verdade, é isso que ele tá fazendo. Ele tá te lembrando do quanto você foi competente naquele momento e o quanto você pode ser competente no momento atual. E num dia ruim, o que você pensa? Nunca fiz nada bom. Eu não penso, eu penso, sei lá, bebo vinho, amigo. Eu bebo, num dia ruim... Não bebo, gente, mentira. Num dia ruim, você fala assim, eu não fiz nada certo na minha vida. Eu sou imprestável. Olha onde eu cheguei. Decisão errada em cima de decisão errada. Eu tava triste. Vou contar aí pra vocês. Vocês acham que eu não fico triste? Eu tava mal. Eu passei por um processo assim, a minha vida mudou 100% e tal, né? Questões emocionais. Alguém já fez um podcast aqui da Groomer te entrevistando? Não, é você. Não, o pessoal tá pedindo isso, né? Mas eu não posso contar minhas costelas quebradas, amigo. Mentira. Eu tava super mal. E aí, o que eu ia falar? Eu lembrei. Aí, liguei pra minha mãe. Tava na criança, né? A criança sofrida, né? Porque às vezes, gente, a gente volta lá na criança. Birrenta, que quer que a mamãe valida, né? Aí eu falava assim, mãe do céu, eu tô péssima, mãe. Mãe, já deu tudo errado, mãe. Eu vou acabar minha vida sozinha. Você tem noção, mãe? Aí ela começou a morrer de rir, né? Porque a minha mãe, ela não me dá... Ela não tá nem aí com as minhas loucuras, né? Ela falou assim, cara, de verdade, olha que massa. Inclusive, ela estava em Londres, né? Minha mãe passeando e eu nesse drama, né? Com ela, foi semana passada. Porque agora ela tá em Paris. Ela tá em Paris. Você Nossa, me contou. Tão feliz que a minha mãe tá... Você me contou Cara, eu quero falar disso. Eu quero falar disso, da gente ficar feliz pelos outros. Tem muita coisa que a gente tem que contar. Mas tem tempo. O que eu tava falando? Minha mãe em Londres. E eu ligando, fazendo drama. E eu fazendo drama. Aí ela falou assim, Pri, de verdade, olha pra sua vida... E de boa, não faz sentido nenhum que você tá falando pra mim. E eu tô em Londres e eu vou viajar. Vou curtir aqui minha vida. Beijo. E aí ela falou, olha pra sua vida e entenda que isso não faz sentido nenhum que você tá falando. Aí eu parei e falei, nossa, realmente faz sentido nenhum. Porque eu tenho a menor chance de fazer 2 filhas, tem todo esse povo atrás de mim aqui que eu tenho que cuidar deles e eles cuidam de mim. Então, assim, às vezes é legal também alguém te voltar pra realidade, né? E eu tenho uma técnica também. Eu tenho várias técnicas pra sobreviver à minha própria vida, ao meu próprio mindset, que é louco, a minha própria loucura. Eu sou uma pessoa totalmente fora da casinha. Mas eu não brigo mais com a realidade. O que é você não brigar com a realidade? Você não fica hipotetizando as coisas. A vida é o que é. E às vezes o drama que você faz é só porque você fica brigando com isso. Então assim, acabou. Chegou. Perdeu o emprego. Não adianta você ficar hipotetizando. Mas se eu tivesse feito isso... Meu irmão, não tem mais. O passado acabou. O Leandro vai embora aqui, acabou. O que eu podia fazer com ele, o momento que eu tive com ele aqui, acabou. Né? Assim, nesse momento ali. Nós vamos nos ver talvez amanhã, né? Você vai mais? Mas aqui, cara, é isso que eu tenho pra viver com ele. E não adianta eu ficar falando assim, mas se eu tivesse feito essa pergunta. Já foi. E eu vejo muita gente brigando com a realidade, Lê.
Brigando com a realidade. Ah, fui demitido. Porque a pessoa que me demitiu que não presta. Cara, autorresponsabilidade, né? Pô, sei lá, meu namoro acabou. Cara, qual a sua parte nisso, né? Aí fica voltando, fica ligando, fica implorando. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que aceitar a vida como ela é. A realidade como ela é. Não que você não vai ter crise, porque eu tenho também minhas loucuras. Mas eu sempre tenho alguém que me coloca no lugar. É bom ter esse tipo de gente. É muito top. A minha mãe é uma das pessoas que mais me volta pra caixinha. Esse moço aqui também, o Rodrigo. Ligo pra ele no drama e ele fala assim, então, né? Aí ele fala 3 palavras e eu já... Sabe? Então é muito importante, eu acho que no processo de você buscar uma vida plena e a felicidade... Você ter pessoas que vão te, sabe, sei lá, voltar pro prumo. Porque a gente sai do prumo às vezes, né? Ah, deixa eu te perguntar, você fica muito triste, assim? Me conta uma vez que você tava muito triste, eu não tenho. Quebrei $500 mil. Você já sabia de felicidade? Com $500 mil eu tinha começado a aprender sobre felicidade. Mas não tava com 2 milhões eu já sabia sobre felicidade. E aí? E aí o quê? Não, aí como você ruim ficou? De qualquer jeito. É ruim de qualquer jeito. Ah, tá vendo? Não, então, entendi. Isso é uma coisa que é importante também, a gente vale lembrar isso aqui. Não, lógico que é importante. Eu sou uma ótima entrevistadora. Uma vida feliz não quer dizer que você não tenha momentos tristes. Tá. Como que eu vejo uma vida feliz, né? Eu acho que alegria e tristeza são assim. E uma vida feliz é quando a gente tira um recorte e vê se teve mais momentos alegres ou mais momentos tristes. Ou seja, uma vida feliz, né? Porque às vezes a pessoa se confunde. Você, toda feliz o tempo todo. Chega numa bad e fala assim, minha vida não é feliz. Né? Por quê? Porque teve um dia que eu fiquei triste. Não, a vida feliz é isso. Tipo, vai ter altos e baixos. O ponto é que os altos tem que ser mais... Sobressair, né? Tem que ter mais vezes do que os baixos. Tá. E aí você tem uma vida feliz. Então, assim, eu tive vários momentos tristes na minha vida. A parte mais difícil realmente foi essa, né? 2015. Também, quando me separei, não foi nada fácil, né? É horrível. É horrível. Mas é isso. E não quer dizer também que, como você sabe sobre felicidade, você vai sair muito rápido. Não, as coisas que aconteceram mesmo em 2020... Não foi rápido pra eu sair disso. Não foi rápido pra eu ficar feliz. Mas o ponto é... Uma das coisas também, né? A gente precisa tomar decisões... Não é bullshit pra falar assim... é só a gente tomar decisão que a gente vai ser feliz. Não. Mas a gente tem que decidir que dá pra ser feliz. Porque tem gente que já não tem mais esperança. E aí, quando você perde a esperança de uma vida feliz... dificilmente você vai usar as ferramentas da felicidade... para você mudar a sua vida. Uhum. Por quê? Até porque, né, como a gente tem birras, a gente não vai querer que a felicidade ganhe, porque a gente já definiu que a gente quer ser triste, né? Então, a gente não quer mudar isso. E eu acho que também é muito como a gente se olha. Como a gente se olha no processo. Esses dias alguém falou assim pra mim. Mas por que você fez isso? Aí eu fiz isso e isso. Eu falei isso e isso. É que eu não vou abrir aqui porque não faz sentido agora. E aí eu tava numa posição, tipo... Não, fiz isso por causa disso, disso e disso. Putz, imagina, você é do mal, você é louca, tananã. Aí eu falei, vou começar a falar que eu sou vítima. Porque o mundo gosta da vítima. Adora. O mundo gosta da vítima, gente. O mundo não gosta de gente que vai pra cima, não, entendeu? As galera fica louca comigo, entendeu? Porque, assim, me vitimizar... É minutos ali. É minutos, de verdade, assim. Eu entro na criancinha. Mas eu não tenho tempo, cara. É minutos. Eu falo, não. Eu decidi e eu vou assumir esse BO. Mas o que eu vejo é que as pessoas gostam da vítima. E aí, fortalece o comportamento, né? Então, eu tô estudando muito sobre as relações, né? Porque eu tenho dificuldade nesse jogo aí. Eu sou meio, sei lá, esquisita, assim. Eu cobro demais, né? Você não tem paciência com quem tem vítima. Eu não tenho. Então, a galera que tá comigo é porque já tá... É o mesmo mindset, entendeu? E a gente acaba infantilizando muito as pessoas e os processos, né? E até os próprios filhos, né? As minhas filhas, cara, eu não infantilizo. Eu trabalho com a verdade com elas. Por mais difícil que seja. Assim, eu acho que a gente não protege ninguém do que as pessoas têm que passar. Então, às vezes, o cuidar da pessoa, você deixa ela lá. Em vez de você ajudar ela, você deixa ela lá. Porque você reforça aquele comportamento. Não, tá bom, belezinha e tal, né? E não vai ter sempre alguém fazendo isso? Não, na verdade, quase nunca tem. Né? O mundo quase é duro. Eu vejo muita mãe que faz isso, cara.
E assim, não sou perfeita, não. Mas eu realmente crio minhas filhas pra ter um mindset de, tipo, recuperação. Mas tem um lance, né? Do lance, você falou Me corrige aí, eu me vejo corrige aí. muita mãe que faz isso, né? São os pais em geral. É. O ponto que eu acho é que quando a gente sente culpa... sei lá, às vezes a pessoa não tá conseguindo ter o tempo que ela acha que é o certo de ter com o filho. Então, ela se sente culpada. Então, é mais difícil de fazer o que tem que ser feito. Porque quando a gente se sente culpado, É péssimo. a gente faz coisas erradas. A gente toma decisões erradas, a gente faz coisas que não são tão legais. Então, eu entendo. Não quer dizer que eu entendo acho também. certo. E eu já mas fiz isso, muito. É isso. Porque a gente quando tá na eu- culpa, a gente faz coisas... Eu voltei a trabalhar, as meninas tinham 20 dias, cara. 20 dias, né? E aí eu comecei a... Eu tava num momento muito bom quando eu engravidei. E aí elas nasceram e eu falei, cara, eu preciso voltar, né? E aí eu comecei a viajar pra fora do país, pra trabalhar e tal. E aí eu voltava com muito presente. Muito presente, muito presente. E isso foi, né? Mas aí, beleza, 6 meses. Quer dizer, não fazia sentido nada. 6 meses, aquele monte de roupa. Tinha roupa pra morrer. E aí, com 2 anos, sei lá, 3 talvez. Deixa eu ver. Acho que uns 3 anos. Eu fui pros Estados Unidos. E aí eu ligava pra elas não queriam falar comigo. De verdade, gente. Isso aí foi uma das maiores dores da minha vida. Eu senti como se tivesse uma faca no meu peito. E elas não queriam falar comigo. Elas só perguntavam, mamãe, e a cozinha? Mamãe, e o negócio da Fisher Price? Mamãe, você já... Daquele jeito, né? 3 anos ali. Porque quando eu fui viajar, qual que era a minha promessa? Mamãe vai trazer um monte de coisa pra vocês. Na culpa, né? Eu na culpa de deixar elas com os 3 anos. E aí eu cheguei, cara, e existem momentos na nossa vida que são marcantes. E o Leandro falou algo incrível aqui. Ou você melhora por treino, você decide, né? Você decide melhorar em algum processo e você repete aquilo até você melhorar. Ou por algo de alto impacto. Por isso que as pessoas que estão acima do peso, têm um infarto, normalmente muda de vida. Por quê? Ela quase morreu, né? Enquanto ela poderia decidir treinar e não precisar passar pelo infarto hipoteticamente. Só pra explicar didaticamente pra vocês. E a hora que eu cheguei em casa, elas não falaram nem oi pra mim. Elas falaram, mãe, cadê a mala do brinquedo? E aí a minha mãe olhou com aquela cara pra mim assim, ó. Eu te avisei. Cara, e ali eu mudei meu mindset. Falei, não adianta eu querer proteger elas com coisas. Eu tenho que dar sentimento pra elas. Positive emotions, né? Como a gente fala. Eu tenho que fazer com que elas se sintam seguras comigo, né? Que eu nunca vou faltar. O presente pode faltar, mas eu nunca vou faltar. E ali foi que eu virei minha chave. Na criação delas. Porque eu era totalmente assim. Eu ficava enfiando coisa, viagem. Não, vamos viajar com a mamãe. Com o papai. Vamos viajar, né? Porque eu era muito ausente. Na verdade, eu sou ausente. Eu sou uma mãe ausente. Se você for parar na média... As minhas amigas ficam loucas comigo. Porque eu tô aqui em São Paulo, na adulta, eu tô ligando pra alguém pegar minhas filhas, entendeu? Porque a minha vida é essa. Mas eu parei também de colocar coisa no lugar. Eu falo assim, ó, não vou chegar. A mãe não vai chegar. Acho que é isso, né? Eu também pequei pelo outro lado, por exemplo. Não acho que pequei, foi escolha. Eu lembro que desde criança, desde quando eles eram novos, né? Porque o Ben é o do meio, mas são 2 meninas. A menina mais velha, eu sempre falei o seguinte, olha, eu nunca vou dar presente de aniversário. Eu vou sempre vou sempre pegar o dinheiro e a gente vai criar uma memória. Né? Que legal. Vamos jantar fora, Legal. Vamos fazer aniversário e tal. Mas eu descobri que dá pra criar memória em coisas também. Então, assim, qual que é o problema de um dia esse aniversário? Uma bicicleta, né? Ou você vai escolher o seu presente. Ela tem lá aquele negócio, puxa, eu posso escolher, né? E aí fica aquela memória, nossa, esse... Eu fui com meu pai escolher. Eu que escolhi e tal. Legal. Então também tem isso. Mas, você não vai fazer uma pergunta... Do milhão? A pergunta que todo mundo me faz. Eu vou fazer. Sobre relação de dinheiro e... Vou fazer, amigo. Você não me deu essa dica, tá vendo, gente? A gente entrevista gente muito inteligente, a gente passa essas vergonhas. Pergunta isso aí. Pessoas mais felizes são mais prósperas? Essa pode ser a pergunta? Essa pergunta seria a minha resposta. As pessoas felizes são mais próximas. São, né? As pessoas felizes costumam ser mais prósperas. Tá. Costumam ser mais prósperas. Mas o que... Os últimos estudos mais relevantes, assim, os últimos não. Teve um estudo bem grande de relação entre dinheiro e felicidade. Tá. Que tá até colocado no livro A Ciência da Felicidade.
Esqueci o nome do autor agora. Não, mas é tudo bem. A brasileiro. Ciência da Felicidade no Google. Isso. Não vai ter muitos. E aí, e nesse livro tem lá falando que a felicidade e o dinheiro, eles andam junto até certo ponto. Por exemplo, quem tem problemas financeiros a ponto de não se sentir seguro financeiro, ou seja, não sabe se vai ter dinheiro para comer, não sabe se vai ter dinheiro para pagar o aluguel, essas coisas, essas pessoas não conseguem ser felizes. Tá. E aí, conforme vai crescendo a renda, a felicidade também aumenta. Mas chega a um ponto, nesse primeiro estudo aí, que a renda pode aumentar quanto for, a felicidade não acompanha mais. Tá. Ela vai... Enquanto a renda está subindo aqui, a felicidade ela vai meio que estabilizar. Tá. Tá? Porque aí já não tem mais a ver. Mas teve mais estudos. Agora, os mais recentes, eles falam que realmente o dinheiro pode sim trazer felicidade. E é muito legal, né? Porque você que gosta... sou rica. Você que é rica... Mentira! E que gosta... Você vê que meu mindset não tá muito ligado a dinheiro? Eu nem ia te perguntar isso, juro. Então, eu sei. Tá. E aí, você, por exemplo, que tá aí, né, nessa luta de riqueza e felicidade, é importante saber que os últimos estudos trouxeram a realidade de que realmente o dinheiro pode sim trazer felicidade. Tá. Não é uma regra. Não quer dizer que quem é mais rico é mais feliz. Até porque a gente vê um monte de rico infeliz e um monte de pobre feliz. Infeliz também, feliz e infeliz. Sim. Ou seja, mas dentro desse estudo, ele traz também que você, através do dinheiro, promover momentos com pessoas que você ama, isso gera felicidade. Com certeza. E você saber que não vai faltar dinheiro para isso, faz você se sentir melhor. Eu concordo 100%. Ou seja, o dinheiro não para as coisas, não para comprar as coisas, mas sim para momentos. Tá. Isso sim. E dentro dos estudos sobre felicidade, dos maiores, assim, isso a gente pode se sentir um pouco privilegiado nisso. Nos maiores estudos sobre felicidade, o que mais traz felicidade, o que mais no fim da vida faz a diferença das pessoas que são mais ou menos felizes, é o quanto de relacionamentos bons e profundos que a gente teve positivos ao longo da nossa vida. Quanto melhor for os nossos relacionamentos, mais feliz a gente vai ser no final. Isso é o mais importante da gente saber. Relacionamentos todos, né? Amizade. Isso. Mãe e pai, mãe e filho. Amigos, né? isso. Amigos. As pessoas Namorados. que no final da vida foram as mais felizes foram as que tiveram relacionamentos melhores. E eu acho que 1000%. Isso é muito claro, né? Muito claro. É muito claro, porque assim, eu vejo... e até no lance do dinheiro pra você fazer coisas. Vou dar um exemplo bem fútil, né? Mas hoje eu acordei de manhã, fui, me maquiei, me arrumei. Pô, fiquei feliz, que bonita, né? Você cuida de você, o dinheiro traz isso. Se eu não tivesse dinheiro, eu não ia lá me maquiar. Eu não ia lá me cuidar. Eu não ia, né, conseguir fazer minha operação que eu queria fazer. Mas o dinheiro na conta ia fazer o que de diferença? Nada. Exatamente. Então, o dinheiro trabalha pra você, né? Você usa o dinheiro justamente pra gerar essas emoções positivas, né? É isso. E esse lance dos relacionamentos, pra mim, pô, é valor total, né? Eu amo as pessoas que estão comigo. E realmente, eu acho que é uma coisa que você tem que cuidar, né, cara? Eu tô aprendendo isso. Que a gente tem que cuidar dos relacionamentos. Isso. Né? Cultivar, cuidar mesmo. Porque a gente, às vezes, vai deixando tão no automático, né? E achando que todo mundo tem obrigação com você. E você não cuida, você entrega pouco. Né? E a gente tem um grande problema de gostar de novidade, né? Eu tenho. Não, todo mundo acho que tem. Eu não sei vocês, mas eu... Ou seja, o que é novo, a gente se entrega mais. Né? Aí apareceu um amigo novo. E aí você, putz... Um projeto novo. Um projeto novo. E aí o lance é coisas amizades que estão ali, que você sabe que pode contar com a pessoa, cuida menos. Família, às vezes você cuida menos. Sim, negócios sim. novos é mais legal do que os negócios antigos, e daí você cuida menos. Então, eu acho que isso tudo a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Né, eu postei ontem sobre isso, que a gente precisa... A vida boa, ela tem mais a ver com a gente gostar do que a gente faz do que a ilusão de que um dia a gente vai fazer só o que a gente gosta. Ah, que lindo. Eu penso que é isso. A gente tá muito ligado à próxima coisa, a próxima compra, a próxima projeto e tal. E aí, quando ele tá estabilizado e é uma realização de um sonho...
a gente pensa, beleza, e agora? É. E aí a gente para de gostar. O meu irmão, ele é um super mentor, né? Deixa eu só ver aqui. Ele é um super mentor e ele fala assim, Pri, a gente não pode ficar igual o cachorro, porque o cachorro corre atrás do pneu e a hora que ele chega no pneu não sabe nem o que fazer. Né? Então é esse lance mesmo, de gostar da vida que a gente tem, de não ficar brigando com a realidade, encarar as coisas, curtir as coisas que a gente tem, né? E cuidar, porque o que a gente não cuida, a gente perde. E aí nosso nível de felicidade fica baixo, né? Mas tudo bem, o que passou, passou. É de hoje pra frente, né? Eu acho que isso é muito legal de falar. Lê, a gente vai precisar finalizando aqui, mas eu queria que você falasse uma coisa pra mim. Se você pudesse resumir assim, ó... Né? Coisas pra gente fazer pra cultivar a felicidade. Só pra gente fazer um review. Você já falou muita coisa incrível, atividade física e tal. Mas assim... Tinha muita coisa ainda pra falar. Não, mas tá tudo bem. Deus. Mas a gente faz o episódio 2, tá? Fica tranquilo. Você mora em São Paulo ou Eu em falo São no José? palco, em São Paulo. São Paulo? Falo no seu evento. Gente, olha aí, eu levo. Estamos aqui combinando coisas. Mas uma coisa, assim, sei lá, uma dica que você pudesse dar, uma palavra final aí pra galera que tá, né, buscando esse assunto aí. Bom, eu vou dar 2 dicas, sei lá. Tá. Não, 3 dicas. A primeira é a fórmula da felicidade. Produzir dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina todo dia. Tá. Se fizer isso, nem precisa testar. Na hora que você pensa sobre isso, você sabe que você vai ser mais feliz se você fizer isso. E aí você pode procurar no Google como é que produz, várias formas, e você vê o que se encaixa na sua vida. Né? Essa é a primeira dica. Tá. Eu falei 3 dicas, né? Mas pode dar quantas você quiser, você tem 14 minutos. Né? A segunda dica que eu daria é pra gente fazer uma lista do que a gente gosta e o que a gente não gosta. Uma lista do que a gente gosta de fazer e o que a gente não gosta. Do que a gente faz no dia a dia, né? E aí a gente olhar mais pra essa lista e tirar um pouco das coisas que a gente não gosta e colocar mais as que a gente gosta. Parece bobagem isso, né? Mas assim, eu vou dar o exemplo. Vamos supor que tem um evento que você não... Um evento, sei lá, aniversário de alguém que você não gosta. Você não queria ir. E aí você tá com uma outra pessoa que também não queria ir. Só que vocês não se conversaram. E aí você vai porque você acha que a outra pessoa quer ir, a outra pessoa tá te acompanhando porque acha que você quer ir. Chega lá, vocês voltam e falam assim, mas eu nem queria ter ido. Eu também não. Ué, por que a gente foi então? Eu achei que você queria ir. Não, eu achei que você queria ir. Pra que foi? Né? Então, assim, a gente faz várias coisas dessa ao longo do nosso dia. Um monte de coisa que a gente podia deixar de fazer, que não vai impactar. Claro, eu não quero trazer egoísmo, né? Então o Leandro falou que eu não preciso mais fazer nada que eu não gosto. Não. Se você tem que fazer coisas que você não gosta, mas tem um significado e um porquê tá fazendo, beleza. Agora, tem coisas na sua agenda que você vai nomear e você vai perceber que você não gosta de fazer e que você não precisa fazer. E você tem que riscar. Sim. E pelo contrário, tem coisas que na sua juventude você adorava fazer e faz anos que você não faz. E quando você, nessa juventude, você falava assim, quando eu tiver 35 anos, eu vou fazer isso várias vezes. E você percebe que isso se perdeu no longo do caminho. E aí, com 35 anos, você fala assim, puxa, eu achei que eu ia estar mais feliz com 35. Mas várias coisas das que você gostava de fazer, você já deixou se perdeu. Pra trás. Então, essa segunda dica eu acho, tipo, tenta listar coisas que você não faz. Eu sempre falo assim, pô, vocês gostam de ir no cinema aqui? Aí as pessoas levantam a mão e tal. Falei assim, nos últimos 3 meses, vocês foram quantas vezes? Tem gente que nem foi. Tem gente gosta. que não vai no ano no cinema, né? Mas gente que gosta. E por que não foi? Né? Eu brinco também, né? Põe na sua agenda as coisas. Das coisas que são importantes você não põe na agenda, né? Nosso compromisso marcado, você nem me falou nada hoje de manhã. Você sabia que às 3 eu ia estar aqui. Com certeza. E eu sabia que você estaria aqui, porque tá marcado. Sim. E o que mais a gente marca na agenda? Eu brinco, né? A gente só marca coisa do trabalho. É verdade, cara. A gente não marca quando que a gente vai encontrar, ou sair com os nossos filhos, quando que a gente vai visitar um amigo X. Por quê? Um dia vai acontecer e tal. Não vai acontecer. A gente precisa marcar. Precisa marcar na agenda. Porque se é importante, tem que estar na agenda. Sim. E por que as coisas que não são do trabalho a gente não põe na agenda? Só o trabalho é importante? Entendi. Né? Então, essa é a segunda dica. E a terceira dica é a gratidão, né? Eu acho que quanto mais a gente pratica a gratidão, mais a gente consegue cultivar esse estado de felicidade, né? A gente aprendeu um pouco disso no Advanced. Eu sempre dou 2 tarefas básicas de gratidão, que é a gente fazer um caderno da gratidão, agradecendo no mínimo 3 coisas todo dia sobre gratidão.
Ah lá, que ó, tem pra tarefa, agradecer. ó, tarefa. Três coisas no dia, né? O que eu quero agradecer? O Uber que me trouxe, que era rodízio do meu carro hoje. O Uber que me trouxe, preciso agradecer. O banho quente que eu tomei e o almoço que eu comi antes. 3 coisas básicas, assim, simples. Não colocou eu na lista, mas tudo bem. Se quiser melhorar... Não colocou o podcast na lista, mas tudo bem. Calma, você tá muito carente. Ó a criança. Ela na verdade, ela se antecipou. Você tinha que ter esperado um pouquinho. E aí, se quiser melhorar ainda mais essa tarefa, explicar o porquê que você é grato a isso. Mas se for pra ser difícil, ficar difícil demais, se tiver que explicar porquê, põe só os 3 mesmo e beleza. E a outra parte da gratidão, que é prática também, que eu acho que é muito interessante, é a carta da gratidão. Você já fez? Não. Você já recebeu? Eu não. A carta da gratidão é a gente escrever... Porque a gratidão, ela é muito boa quando ela é uma ação. E a carta da gratidão, ela serve pra gente agradecer a quem a gente é grato. E aí, qual que é a tarefa? A tarefa é a gente escrever, pensar em alguém vivo, né? Pensa em alguém vivo que você tem gratidão. E aí você vai escrever. Ai, que delícia. As coisas que você é grata a essa pessoa. Vai Mas é escrever. Mas não vale escrever obrigado por tudo. Duas dicas dessa. Não vale obrigado por tudo. E não vale a gente agradecer algo ruim que a pessoa fez da gente, mas que a gente aprendeu, sabe? Não é assim. São coisas, fatos, né? Fatos que você tem gratidão. E você escrever, né? Escreve isso. Que lindo isso aqui. E depois que você escrever, se você puder encontrar, ótimo. Se você não puder, você faz uma chamada de vídeo e lê. Não tem problema se chorar. Sério? Mas olha, o gente, que é interessante? Linda, gente. Na hora de escrever, você já vai sentir algo bom. Muito. Mas na hora que você fala, é incrível. Porque essa pessoa, certeza que ela não sabe as coisas pelas quais você é grato. Então, assim... puxa, eu sou muito grato, Rodrigo, aquele dia que você fez tal coisa pra mim. Eu sou muito grato aquele dia que era tarde e você foi fazer tal coisa. Ele nem lembra que você lembraria disso, né? Porque as coisas são assim. Então, essa carta da gratidão, ela muda a vida mesmo. E eu falo que você se antecipou demais porque essa era a parte sua. Então, eu tenho muita gratidão por você ter convidado, né, eu para participar do podcast, até porque eu acredito muito nesse lance de poder, como propósito de vida, ensinar sobre felicidade para o maior número de pessoas, chegar ao maior número de pessoas. E não tem nenhum lugar que eu gosto mais de estar do que falar sobre felicidade. Então, eu tenho muita gratidão por você ter me convidado, por você ter me colocado na sua agenda. Então, eu queria agradecer e eu desejo todo o sucesso do mundo, né? Quando eu cheguei perguntando o que você quer, né? Dessas coisas todas. Porque, realmente, eu me interesso por projetos que possam impactar a vida das pessoas positivamente. Então, agradeço muito o seu convite. Ai, que lindo! E essa é a minha carta da gratidão pra você, tá? Ai, que lindo! Tô muito feliz! Basicamente. Tô muito feliz porque você me ensinou isso. De verdade, tô muito feliz. Fechou com chave de ouro, assim. Já pensei em tantas pessoas que eu quero e pode fazer escrever isso. Várias, Nossa, que delícia, que delícia. E eu também tô muito feliz, Lê, por você estar aqui, por também ter me colocado na sua agenda. Sou muito grata pela nossa conexão. Tenho certeza que a nossa amizade aí vai, né, se desenvolver muito, porque realmente você é uma pessoa que agrega demais. E eu não sei vocês, gente, mas esse podcast aqui já mudou a minha vida, já mudou a minha percepção de verdade em várias coisas. E eu acho que é um assunto que vale a pena vocês continuarem aí estudando. E sigam o Lê. Qual o seu Instagram, Lê? Meu Instagram é Leandro Tugumi ou Universidade da Felicidade, os dois. A gente vai colocar embaixo aqui. Segue ele lá, conversa com ele. Tenho certeza que nós faremos mais coisas juntos aí para o nosso mercado. E vocês serão muito beneficiados. Eu queria agradecer e me desculpar por não ter olhado para essa câmera, né? Que seria a minha, no caso. E eu queria agradecer de verdade novamente o convite. E estou à disposição para o que eu puder contribuir com o seu propósito. Ótimo. E eu também te agradeço muito. E agradeço a vocês por mais um episódio que a gente fez aqui. Rodrigo, Bia, o Pedro aqui, meu amigo novo. E é isso, né, Rô? Estamos juntos. Obrigado. E daqui a pouco já tem novo episódio, tá bom? Um beijo no coração. Amo vocês. Sejam felizes, meu povo. Beijo grande. Tchau. Tchau.